So good evening or good morning to everybody. Just starting to share. Are you seeing it? I think so. Yes, thank you very much. So now I'm going to speak in Portuguese. Antes de mais, agradecer o amável convite da organização, em nome do ICOM Portugal e em nome do Gonçalo e do meu, a oportunidade de apresentarmos aqui aquilo que são os resultados definitivos do primeiro inquérito feito às coleções não europeias em museus e coleções privados e públicos portugueses. Umas pequenas palavras prévias que têm a ver com o âmbito e o contexto em que surgiu este inquérito. Este inquérito esteve aberto entre meados de junho deste ano e meados de novembro, e depois teve um prolongamento para permitir aos museus que queriam ainda responder e que não tinham tido a oportunidade até agora, ao início do mês de dezembro. E este inquérito surge da necessidade de muitas das questões que já foram aqui abordadas nas intervenções muito interessantes dos nossos colegas e que têm a ver precisamente com essa questão da existência de património não europeu em coleções portuguesas, o seu inventário, o seu estudo, as suas condições de conservação, obviamente as condições da sua exposição e as narrativas que são criadas em torno desses objetos. Quando falamos em património não europeu, obviamente não falamos só de património colonial, falamos de todo o património extra-europeu, independentemente do seu contexto de incorporação nas coleções portuguesas, e a necessidade deste debate deste inquérito surge precisamente do debate, de um debate muito diversificado que tem ocorrido em Portugal no seio dos museus, mas também na opinião pública, que tem a ver precisamente com a necessidade de descolonizar o património, descolonializar os discursos, questões de repatriação de coleções indevidamente adquiridas, etc. E pareceu-nos importante, para poder discutir não só ao nível teórico essas questões de forma correta, haver um conhecimento pré-existente exato daquilo, então, de que é que estávamos a falar, quais eram esses objetos, quais eram essas coleções, tentá-los quantificar, saber se esses objetos ou não estavam inventariados, se estavam estudados, se de facto eram conhecidas de forma correta as suas proveniências e a sua origem. E o inquérito foi estruturado em cerca de 20 questões muito simples, que abordavam esses tópicos, e recebemos 66 respostas, o que corresponde a mais ou menos 16% dos museus, se quisermos considerar o panorama geral dos museus portugueses. Atualmente, de acordo com os últimos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística em Portugal tem 414 museus, independentemente da sua natureza, sejam eles de âmbito nacional, municipal, regional ou municipal, sejam eles privados ou públicos, e portanto responderam 66 museus, o que corresponde mais ou menos a 16%. Houve uma resposta bastante significativa dos museus que receberam diretamente das suas tutelas o pedido para o preenchimento do inquérito, e isso fez com que, por exemplo, as regiões autónomas portuguesas, nomeadamente os Açores e a Madeira, tivessem esta representatividade no conjunto dos museus que responderam ao inquérito. Se considerarmos o universo mais reduzido daquilo que é a rede portuguesa de museus, portanto, na tutela da Direção-Geral do Património Cultural, portanto, o organismo responsável do Estado, depende do Ministério da Cultura, responsável pela tutela daquilo que são os museus, monumentos e palácios nacionais, a RPM, que está aberta a todo o tipo de museus, mediante adesão, desde que cumpram todo um conjunto de pré-requisitos que lhes permite enquadrar-se na definição daquilo que é um museu, de acordo com a legislação portuguesa, que por sua vez plasma a legislação internacional, e nomeadamente a do ICOM. Não deixamos de ter uma resposta expressiva, portanto, cerca de 42%, digamos assim, dos museus, portanto, do universo museológico português respondeu ao inquérito.
Desses museus, 52 museus responderam que tinham património não europeu, portanto cerca de 78% dos museus respondentes responderam que tinham património não europeu, e 49 museus, portanto, respondentes deste inquérito responderam que esse património foi adquirido antes da Convenção de 1970, portanto, com todo o significado, e mais à frente iremos detalhar mais essa questão. 15 museus responderam que não tinham património não europeu. Qualificando a origem geográfica se quisermos olhar do ponto de vista geográfico para a distribuição dos museus que responderam, Lisboa e Val do Tejo, ou a região de Lisboa e Val do Tejo, é a área geográfica em que a maioria dos museus correspondentes participaram, 22 museus, a região norte cerca de 15 museus, depois seguido do Algarve e do Centro, e finalmente, como aqui já referido, portanto, as regiões autónomas dos Açores. Significa que a grande maioria da participação refere-se essencialmente a instituições a sul do Tejo, portanto, se juntarmos a Grande Lisboa, o Alentejo e o Algarve, correspondem mais ou menos a 55% dos respondentes ao inquérito. O que é também normal, porque é onde há a maior concentração de instituições museológicas. Se quisermos qualificar os museus respondentes de acordo com as suas tutelas, a grande maioria dos museus que responderam foram museus de tutela municipal, 20 museus, ou de tutela regional, portanto na tutela daquilo que são as CCDRs, portanto as direções regionais. Depois, museus privados, museus de fundação, nomeadamente grandes instituições em Portugal, como a Gulbenkian, museus universitários, e isso é extremamente importante, responderam os 3 principais museus universitários, Lisboa, Porto e Coimbra, portanto museus que pela natureza das suas coleções são os principais detentores de coleções não europeias adquiridas em contexto colonial, e nomeadamente em contexto de missões científicas que decorreram desde os finais do século XVII até bem perto de 1960, 1970, em diversas áreas do antigo Império Colonial Português, e finalmente uma participação muito reduzida daquilo que são os museus nacionais na tutela da Direção-Geral do Património Cultural, no entanto, de destacar a importância da resposta do Museu Nacional da Etnologia, que à semelhança dos museus universitários é a instituição museológica que detém, pelo menos na área da etnologia e da história natural, a maior quantidade, em termos quantitativos, de património não europeu adquirido em contexto colonial. E não só. Olha, há alguns exemplos, portanto, ao longo da apresentação colocamos algumas fotografias também para conhecerem um bocadinho o património português. Já tivemos aqui um exemplo de umas máscaras cerimoniais moçambicanas, das coleções do antigo Instituto de Investigação Científica e Tropical, portanto um instituto criado no início do século XX e que perdurou até bem perto de... quer dizer, foi sendo reformulado, mas que perdurou até aos anos 2000, mas que ao longo do século XX teve essa missão muito específica de fazer o levantamento biológico, antropológico, zoológico, portanto, das antigas áreas geográficas que integraram o antigo Império Colonial Português. E aqui outro exemplo, coleções geológicas e etnográficas do Museu da Caça de Vila Viçosa. Se quisermos qualificar os museus respondentes que participaram no inquérito em termos de tipologia de museus, percebemos que a grande maioria dos museus que responderam são museus ou de história, portanto, museus de história geral, portanto, com todo o tipo de coleções e de acervos, ou são museus de arqueologia, portanto, correspondem mais ou menos a 28 museus, museus de arte especificamente 13, museus científicos de uma forma geral 10, museus etnográficos 5 e depois 3 numa categoria de museus mais híbridos. Portanto, predominam os museus de história de uma forma geral, que correspondem a 45% dos respondentes, e 24% a museus artísticos.
e a participação significativa daquilo que são os museus científicos e etnográficos. E a tipologia dos museus respondentes vão ditar ou vão orientar, obviamente, os resultados diretamente daquilo que é a identificação dessas coleções não europeias das quais estes museus são detentores. Se, portanto, quisermos olhar para as tipologias, então, dessas coleções, antes de entrar mais na parte numérica e do contexto de aquisição e saber se essas coleções são inventariadas e estudadas, e isso o Gonçalo irá logo a seguir esmiuçar mais, reparamos, porque tal como dizia, sendo a maioria dos museus ou museus de história generalistas ou museus com coleções de arte, portanto museus artísticos, é natural que as coleções sejam maiormente artísticas, foi a resposta de 30 museus, ou coleções etnográficas, neste caso 29 museus, que não se cingem, portanto, obviamente, ao universo dos museus científicos e dos museus de história, de uma forma geral, mas que também estão nos museus artísticos. 9 museus responderam ter coleções de história natural, 6 museus responderam ter coleções antropológicas, portanto, vestígios humanos e osteológicos, 14 museus, coleções arqueológicas e, finalmente, acervos documentais e arquivos associados a essas coleções, 9 museus. O que dá, em termos de percentagem, uma maioria de coleções artísticas, 31%, etnográficas 29%, arqueológicas 14%. Sendo que as coleções científicas no seu conjunto, apesar de terem ou corresponderem ao valor mais residual, obviamente não deixam de ser significativas, correspondem a 16%. E agora iria passar a palavra ao Gonçalo, para ele detalhar a quantificação dessas coleções. Hi, thank you all for this invitation. I'm going to share screen. Everyone see the screen? Well, as David said, I'm going to speak in Portuguese. The PowerPoint is in English. And then for questions, I could speak also in English. Just one little thing, after starting in Portuguese, there were 67 answers, not 66, just a small thing. Ok, now in Portuguese. Então, vamos lá. Só para você saber que a gente está vendo normal e que a gente já está às 18h35, então você pode seguir tranquilo, que temos tempo, fica à vontade. Ok, obrigado. Então, nós podemos ver aqui a quantificação em termos de conjunto de peças ou quantidade de objetos nos museus com coleção não europeia. Vemos que a maioria deles, 39%, responde que tem entre 100 a 1000 objetos não europeus. 53% dos museus genéricos de história referem que têm coleção não europeia, dos que responderam, o que é também bastante interessante. E, no geral, aqueles museus que acabam por ter o maior número de objetos, isto é, mais de 5.000, são os objetos ou os museus com coleções científicas ou de história natural. Aqui o David já referiu os 3 grandes museus universitários e também os museus com coleções etnográficas. Passando para as proveniências das coleções, aqui inicialmente, quando o inquérito saiu na opinião pública em Portugal, foi uma surpresa, porque as pessoas estavam à espera que fosse sobretudo elementos de África, mas uma vez mais, e como o David bem referiu, nós não quisemos perceber só as coleções de origem colonial europeia, quisemos perceber o todo. E então quisemos perceber todos os objetos que existem cuja proveniência não é europeia. E, efetivamente, a maior parte, o maior bolo da coleção acabou por ser asiático, mas muito perto, em relação ali ao que podemos ver
a África, vemos só apenas 19% para 18%. Depois seguem-se as peças da América do Sul, geralmente Brasil, depois a América do Norte, a América Central, o Sudoeste Asiático. Tínhamos esta especificidade até relação da presença de alguns objetos na zona da Indonésia, por causa da presença portuguesa nessas áreas, e também o Médio Oriente. Se especificarmos por país, aí sim vemos ainda mais essa diferença, com uma maioria de objetos, ainda que as maiorias são sempre muito ténues, como vemos aqui em relação aos países, mas vemos um predomínio da China, logo seguida da Índia, depois Moçambique, Angola, o Brasil, alguns outros países onde houve presença portuguesa, Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e depois aí acabam por seguir outros países. É importante referir que, quando nós nos centramos, sobretudo, nos museus etnográficos ou científicos, notamos que existe uma maior presença de objetos por parte da África. Lá está, aquela explicação que o David acabou por referir, que no geral estes museus tinham na sua gênese uma ligação aos estudos científicos e etnográficos que eram realizados em alguns países onde existia essa colonização portuguesa. Mas se passarmos mais para os museus de arte, ou arte e história, notamos já aí sim uma permanência de objetos de origem asiática e chinesa. Passamos então ao estudo e inventário, isto é, para percebermos se estas coleções estão estudadas ou estão inventariadas. Notamos que, em primeiro lugar, e este é um aspecto importante, e se calhar é uma diferença que Portugal tem em relação a outros países do norte da Europa, que muitos poucos destes objetos têm a eles associada uma documentação. Isto é, muitos deles não sabemos concretamente um elemento que justifique a sua entrada nos museus e a forma como estes chegaram. Na maior parte, também convém referir que os museus científicos e etnográficos, esses sim, ao contrário dos museus de arte, têm uma maior documentação e percebe-se melhor a origem dessas peças, até o local, a região, etc. 90% dos museus respondeu que tem a sua coleção inventariada. Se quisermos ser mais específicos, para perceber qual é a percentagem no quadro desse inventário, vemos que 66% respondeu que mais de 90% dessas coleções estavam inventariadas e apenas 6% respondeu que tinha menos de 10% dessas coleções inventariadas. Não é mau, apesar de tudo. Isto é, podemos dizer então que, e aqui é um aspecto mais complexo do que nós vimos, porque deste grupo de museus, destes 67 museus que participaram e dos que referiram que tinham coleções não europeias, apenas 56% respondeu que as suas coleções estavam estudadas, isto é, existe uma grande percentagem que assume que tem, as 90%, como vimos, que tem as coleções inventariadas, uma grande percentagem tem quase toda a coleção inventariada, mas depois apenas 56% diz que essas coleções estão estudadas e o mais grave ainda, se formos à parte específica, como vemos aqui, só 17% é que acaba por referir que tem mais de 90% das suas coleções estudadas. E acabam por ser precisamente esses museus universitários.
Sobre a forma como esses objetos foram incorporados no museu, temos aqui também uma percentagem interessante, não é? 60% acaba por englobar aqui 3 aspectos, que são a doação, que acaba por ser até maioritária, o fundo antigo e o depósito. Também destaca-se aqui um aspecto interessante, que é 16% destas coleções não europeias acabaram por ser compradas. Outro aspecto também relevante, os museus declararam que 83% dessas coleções já tinham sido, ou já foram anteriormente, alvo de exposição, uso em atividades educativas ou até exposições temporárias. Para finalizar, temos que ter em conta que tratou-se de um inquérito que esteve aberto cerca de 6 meses. Tivemos uma participação relativamente baixa no que diz respeito ao âmbito total de museus em Portugal, isto é, responderam 67 dos 414. No entanto, esta definição, e como o David falou, do INE, refere todos, acaba por englobar todos os sítios em Portugal que têm o nome de museus, e muitos deles nem sequer têm capacidade para ter um inventário, nem têm técnicos, nem sequer estão abertos, provavelmente, a maior parte dos dias do ano. No entanto, se nós nos centrarmos na RPM, e aí na RPM, sim, já é um enfoque mais interessante, porque acabamos por ter todos os museus nacionais, todos os museus das direções regionais de cultura, mais 90 museus que passaram por um processo de acreditação. Isto é, isso sim, acabam por ser já museus com essa capacidade de resposta, que conhecem as suas coleções, que têm uma equipa técnica. Aí sim temos uma percentagem um bocadinho superior ao 40%, o que nos parece interessante, porque provavelmente muitos dos museus que não tinham coleções não europeias acabaram por não responder. Como foi também referido, Lisboa e Val do Tejo acabou por ser a região com uma percentagem mais elevada de respostas, seguida do Norte, o que não é de estranhar também, porque são as duas regiões com maior número de museus, seguida do Algarve também, a terceira região com maior número de museus, e aqui sim, um bocado uma surpresa, a região autónoma dos Açores, que acabou por ter uma resposta muito efetiva. Foi a única região na qual existiu mesmo um 40% de resposta dos museus, e 90% dos museus da Direção Regional de Cultura acabaram por responder. No Norte também é interessante, houve entre 80% a 90% dos museus da Direção Regional de Cultura acabaram por responder. Participação maioritária dos museus municipais, participação também interessante dos museus regionais, das DRCs, Direções Regionais de Cultura, seguidos dos museus universitários, seguidos dos museus privados, fundações, etc. E aqui, de facto, a grande falha acabou mesmo por ser, de facto, os museus nacionais. Os museus nacionais acabaram por ser aqueles que responderam melhor, e na teoria seriam aqueles que teriam as coleções mais conhecidas. Ainda assim, é importante referir que, como o David também referiu, 2 dos principais museus nacionais com coleções não europeias, o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu Nacional de Etnologia, responderam. 73% das coleções foram anteriores à Convenção de 1970 da Unesco, a maioria de objetos de proveniência asiática, em particular China e Índia, maioria coleções de arte, seguidas de coleções etnográficas, 29%, arqueológicas, 14%, na linha com aqueles museus que acabaram por responder, museus de história, arte e ciência. Também esta relação das peças que acabaram por ser doadas e compradas, que já referimos, um número reduzido de
isto é, 57% apenas com a documentação associada, 90% inventariada, 56% estudada. No entanto, dentro dessa percentagem, é curioso, é uma percentagem idêntica também, 56%, com menos de 50% da coleção estudada, e aqui 82% das peças que foram utilizadas para exposições temporárias e atividades educativas. Convém, no entanto, referir que trata-se de um diagnóstico preliminar, apesar de terem respondido os principais e grandes museus com coleções não europeias, isto é, não é um inquérito que tenha um grande número de respostas. Outro indicador que diz respeito ao pouco conhecimento que existe das coleções, a ausência de documentação, pouco estudo, e esses aspectos são referentes. Bem, para finalizar, apenas fazer um breve agradecimento aos 67 museus, aqui com os seus nomes indicados, que acabaram por responder ao inquérito. Muito obrigado. Muito obrigado, Gonçalo. Vou aproveitar os queridos colegas portugueses para falar também nosso idioma lusófono e dar um pouco mais de trabalho aí para os tradutores que não esperavam por isso. É muito importante ver o trabalho que vocês estão desenvolvendo, desde o sul global, pensando nossa relação, né, da história colonial e imperial do Brasil e Portugal como uma unidade especificamente, né, inclusive no nosso caso do Brasil. É muito importante que vocês estejam desenvolvendo esse trabalho desde a história portuguesa, e isso para a gente com certeza será um referencial de diálogo para que a gente possa também desenvolver as relações entre os patrimônios portugueses que estão no Brasil e os patrimônios brasileiros de outros países que estão em Portugal. Muito obrigado pelo compartilhamento, pela especificação também dos dados. Isso tudo sabemos que é de extrema relevância, né, em relação à documentação desses acervos, né, de passado colonial.